em comemoração ao Dia das Mães, trazemos aqui uma live com especialistas no mundo animal para a maternidade animal. 5 pesquisadoras de renome, cada uma com seu objeto de estudo, sua paixão de pesquisa. Temos aqui Fernanda Maier, temos Eliane Vicente, Lilian Rampin, Ana Carla e Neiva Guedes, para falarem das suas paixões nesse dia em homenagem ao Dia das Mães. Maternidade animal com vocês. Iniciando então a nossa live, quero ter a honra de convidar aqui para participar e explanar sobre o macaco prego, maternidade nos primatas, Fernanda Maier. Fernanda Maier é bióloga formada pela PUC do Rio Grande do Sul, é pós-graduada em biologia molecular e durante sua graduação participou de pesquisas relacionadas à taxonomia e sistemática de peixes. Por sua experiência em licenciamento ambiental, dado o seu período que atuou na Gerência de Recursos Florestais no órgão licenciador do Estado de Mato Grosso do Sul, o IMASU. Atualmente, integra a equipe do setor de filhotes no CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, local em que atua nos processos de manejo, enriquecimento ambiental e soltura de animais na natureza. Com vocês, Fernanda Maier. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do CRBio e também agradecer aos meus colegas lá do CRAS que fazem o nosso trabalho acontecer. Bom, eu não sou primatóloga, eu sou bióloga e com uma especialização numa área totalmente diferente, mas eu estudei aqui um pouquinho para falar para vocês e também tem o nosso trabalho em loco, né? O que a gente consegue acompanhar lá do CRAS, do crescimento, da maternidade, da gestação dos macacos prego. Bom, a gestação das macacas, ela ocorre tardiamente, né? A maturidade sexual ela é atingida por volta dos 6 a 7 anos de idade e é quando ela fica grávida. Essa gestação, ela é longa, ela dura entre 155 a 162 dias, o que dá em torno de 5 a 6 meses, e ela gera apenas um filhote, tá? Lembrando que a expectativa de vida do macaco prego na natureza é em torno de 40 anos. Bom, agora veremos um vídeo de uma macaca que apareceu lá no CRAS. Ela é de vida livre e ela tem interagido muito com os nossos animais que se encontram em cativeiro. Bom, essa macaca ela apareceu lá no CRAS em março desse ano. Ela apareceu com esse filhote. Eram pouquíssimos dias de vida, mas realmente ficou um pouco difícil para nós conseguirmos fazer as filmagens. E então, assim, ali ele já está um pouquinho maior, mas a gente consegue observar que esse animal fica no dorso da mãe o tempo inteiro. Bom, o cuidado materno, ele é regra entre as mais de 300 espécies de primatas não humanos. Os bebês, eles passam a maior parte do tempo, até mais ou menos os 2 meses de idade, no dorso da mãe, sem sair dele para se movimentar, não se locomovem, não se alimentam sozinhos, ficam nesse dorso. A maior parte do tempo dormindo, enquanto a mãe está forrageando, enquanto ela está interagindo com outros animais, eles continuam no dorso dela e dormindo. Nos primeiros meses, esses bebês eles têm uma dificuldade muito grande em controlar a postura corporal em função de uma cabeça muito grande, um corpo bem pequeno. Eles são incapazes de controlar a temperatura corporal, que quando ela fica abaixo de 32 graus, então é por isso que eles ficam agarrados à mãe. Eles, a partir então do segundo mês, é que eles começam a ter uma certa independência em relação à alimentação e transporte, e só a partir do terceiro mês é que eles começam a se movimentar, eles começam a interagir mais com o meio e com os outros animais. Então a locomoção e a alimentação começam a ser um pouco mais independentes. Bom, essas são duas fotos digamos assim, do tema aqui da nossa conversa, né? À esquerda nós temos um filhote de macaquinho
que ele chegou órfão, ele foi entregue pela população lá no CRAS, nós não temos maiores informações sobre ele, então ele chegou em julho do ano passado, então ele não tem um ano ainda, e nós viemos acompanhando esse crescimento dele, né? E do lado, à direita, temos essa mãe com esse macaquinho que estamos acompanhando desde março, mas que está em vida livre. Bom, a amamentação. A amamentação não seria apenas o alimento que a macaca mãe oferece aos filhotes. Ela é todo um conjunto de habilidades cognitivas complexas que é passado para os filhotes. Como as técnicas de forrageamento, quando a mãe está procurando alimento, o animal está ali aprendendo junto com ela. E como os macacos pregos são uma espécie, uma das únicas espécies de primatas que faz a utilização de ferramentas para se alimentar. Então, no momento que ele está sendo amamentado, no momento que ele está no dorso da mãe, é que ele aprende essas habilidades. Além disso, o conforto e o contato com a mãe também é adquirido através dessa amamentação. Como eu falei para vocês, a questão de temperatura é algo que influencia muito no crescimento deles, né? Então, além disso, tem as necessidades afetivas e emocionais. Os macacos pregos são extremamente inteligentes, então eles precisam desse conforto, eles precisam desse aconchego e proximidade com a mãe. E ao mesmo tempo, a mãe prepara o bebê para a inserção na sociedade dos macacos, né? Bom, aqui teremos outros 2 vídeos desse macaquinho que eu falei, que está conosco no CRAS desde julho do ano passado. Os 2 vídeos são dos primeiros dias dele, tá? Que foi muito difícil conseguir proporcionar alimentação para ele sem o cuidado materno. Então, nós vamos ver os vídeos agora. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem cá. Vem. Pega. Pega. Não quer mais? Não quer mais? Tu quer dormir? Ei, o que você quer? Vem cá, pega aqui a tua banana. Pega. Oh, meu amor, calma. Aqui, ó. Aqui, nego, pega. Bom, nesses primeiros dias, nós tivemos que amamentá-lo, aquecê-lo, então ele chorava muito de madrugada, ele fazia muita birra, era muito difícil de ele pegar o bico da mamadeira, então a gente ficou com um trabalho de equipe mesmo, cada um levava esse animalzinho para casa e tentava proporcionar o conforto para ele, né? No segundo vídeo, foi uma outra tentativa, já que a tentativa de proporcionar leite para ele foi um pouco frustrada. Ele realmente não queria pegar e não parava de chorar. Eu ofereci banana, então ele se alimentou da banana, o que fez ele parar de chorar durante a madrugada. Ali ele tinha poucos dias de vida. A gente acredita até que ele não conseguia nem enxergar nesses primeiros dias, né? Então, a gente teve que fazer, muitas vezes nós trabalhamos com várias espécies de animais, né, não apenas com macacos, mas a gente tem que fazer às vezes da mãe, né, já que ele chegou órfão, não tendo esse cuidado, a gente tentou proporcionar, assim, o mínimo de conforto e a gente teve muita dificuldade no início, porque ele não ganhava peso, ele não queria pegar mamadeira, então, assim, foi um trabalho bem cessante, mas a gente conseguiu, ele tá grande, daqui a pouco ele pode ser solto. Então, o desmame na natureza, ele inicia a partir de mais ou menos 1 ano de idade. Então, esse macaquinho, ele desmamou muito antes, né? Porque ele teve que ser inserido num bando de outras macacas que não eram mães. Então, assim, ele acabou aprendendo as técnicas de alimentação, de forrageamento com elas e acabou deixando a mamadeira bem menorzinho, bem antes do tempo do que se ele estivesse na natureza. O fim da infância de um macaco, ele inicia por volta de 1 ano e meio, mais ou menos,
quando ele consegue se alimentar e se locomover sozinho. Em função desse cuidado tão zeloso da mãe, a relação de proximidade ela se mantém por meses ou por anos, ela não se encerra no momento em que ele ficou independente, né? E esse apoio, esse cuidado da mãe garante proteção do filhote contra predadores e outras ameaças que estão na natureza. Bom, assim como nos humanos, os cuidados eles podem variar de acordo com as características individuais, tanto da mãe quanto dos filhotes. A mãe, ela pode ter ou não uma experiência reprodutiva, ela já pode ter outros filhotes ou não. O posto dela na hierarquia do bando também ele é bastante importante nesse cuidado, nessa variação das características. O temperamento da mãe, se ela é uma mãe mais zelosa, se ela não é. Os filhotes também interferem nesse cuidado, dependendo se é macho, se é fêmea, até do temperamento do próprio filhote, né? Porque assim como em humanos, a gente sabe que algumas crianças são mais tranquilas, outras não, e os macacos também são assim. Eles têm muitas birras, alguns se alimentam mais facilmente, outros não, alguns são mais exploradores. Então, todas essas características individuais de cada macaco interferem muito nessa questão do cuidado. E a interação com o entorno socioecológico. Se há risco de morte, se o bando está muito exposto, se ele está numa região onde os animais podem ser comidos por outros, a oferta de alimento que tem disponível, né? O tamanho do bando, se há muitos machos, se há fêmea, se há muitos filhotes, e isso interfere então na composição social do grupo. Tudo isso faz diferença na hora do cuidado materno. Bom, a imaturidade prolongada dos primatas, ela é uma característica que torna o desenvolvimento dessa espécie mais lento. Ela tem longos períodos de gestação, como eu falei para vocês, em torno de 5 meses, mais ou menos, baixas taxas de reprodução, um filhote só por vez, baixas taxas de mortalidade, porque ele está sempre protegido pela mãe. Essa maturação sexual tardia, considerando que a expectativa de vida de um macaco em vida livre é em torno de 40 anos, a mãe só vai engravidar em torno dos 6 a 7 anos, né? Eles possuem cérebros muito grandes, por serem muito inteligentes, e por isso eles têm uma maior dependência na aprendizagem de atividades típicas da espécie. Outras espécies, muitas vezes aves, insetos, eles têm um ciclo de vida muito mais curto, né? Ninhadas grandes, com uma prole muito grande e pouco cuidado com os filhotes. Então, isso é uma grande diferença entre o cuidado materno dos primatas não humanos. Aqui vocês podem ver, esse macaquinho já está bem maior, ele chegou em julho, né? E aqui ele já começou a interagir um pouco mais no ambiente. Agora nós vamos ver outros dois vídeos. O primeiro mostra como esse macaquinho, um mês depois de chegar ao CRAS, ele já está um pouquinho maior, ele já interage mais com o meio, ele já consegue segurar um pouquinho mais a cabeça, né? Ele chorava muito, então, assim, a gente depois de mais ou menos um mês, as mães adotivas conseguiram, digamos assim, sincronizar um pouco as mamadas, conseguir proporcionar um pouco mais de conforto, né, aquecê-lo melhor, então ele já começa a desenvolver um pouquinho mais do que ele estava no início, né? No próximo vídeo, nós veremos ele na grama, que é o momento que a gente coloca ele para interagir com outros animais de outras espécies, né? Que ele começa a sentir o odor, que ele começa a sentir o ambiente. Então, ele era muito assustado, ele gritava muito, ele chorava muito. Foi nessa fase que a gente começou, assim, ver que ele começou a ganhar um pouco mais de peso, que ele começou a aceitar mais as mamadas, né? Ofertadas por nós.
Bom, as interações dos macacos, elas acontecem de uma maneira bem complexa, assim. E geralmente as mães, ou as tias, as irmãs das mães, elas cuidam de qualquer filhote. Então, esse instinto materno, ele é bem aflorado nos macacos prego, né? E esse cuidado, essa proximidade com outras fêmeas, ela proporciona tolerância ao bebê, antes de ele ser inserido em um bando onde podem haver muitos machos, né? Então, assim, eles ficam muito próximos a indivíduos que usam ferramentas para obter alimento. Então, essa rede de cuidado é que proporciona um desenvolvimento para o macaquinho. Bom, a aprendizagem, eles se comportam de uma maneira bastante curiosa a respeito dos outros indivíduos que compõem o bando, e eles geralmente cheiram a boca das suas mães, porque aí é o que eles, a partir daí que eles conseguem, eles começam a escolher o que eles vão comer e o que não vão. Eles utilizam instrumentos, é uma das poucas espécies que a gente observa que tem esse comportamento, que eles usam pedras para quebra de sementes. Então, isso realmente na natureza não é tão fácil assim de encontrar, né? Eles escolhem indivíduos mais velhos e experientes, muitas vezes o dominante, às vezes tem uma fêmea que tem mais uma relação de dominação, que tem um posto na hierarquia mais elevado, que eles escolhem como alvo de observação. E a aprendizagem também determina a maneira como os alimentos são escolhidos. Eles influenciam muitas vezes o surgimento de tradições comportamentais para o restante do bando. E também ingerem alimentos pouco explorados por outros primatas, como os que estão envoltos por cascas duras, escondidos em troncos de árvore e até mesmo alimentos que têm espinhos ao redor. Bom, aqui nós vamos ver outros 3 vídeos que mostra esse mesmo macaquinho, quando ele foi começar a comer ovo pela primeira vez, ele observou uma macaca fêmea, jovem também, que está com ele no recinto, e ele não tinha aprendido a comer o ovo sozinho. Vocês vão poder observar que ele tem curiosidade em saber o que está sendo ofertado, mas como ele não teve uma mãe macaca, e sim mães humanas, ele não sabia como quebrar, né? Então, assim, eles são muito observadores. Depois, no segundo vídeo, vocês vão ver que ele já aprende a quebrar esse ovo. Então, por enquanto, ele observa essa outra macaca, que é bastante jovem também, que tem menos de 2 anos, que é a única que estava no bando com ele, né? E vocês vão perceber também que essa macaca ainda não tem uma relação de dominância. Por ela ser muito jovem, ela era como se fosse uma irmã para ele, né? Ela não tinha. Ela ensinou muitas coisas para ele, mas essa questão de dominância não ficou a cargo dela. Uma outra macaca inserida posteriormente fez esse papel. Como eu havia falado, nesse próximo vídeo, vocês vão ver já que 1 mês depois, mais ou menos, ele já aprende a quebrar o ovo, né, sozinho, e se alimentar de maneira mais independente. Nesse período, as mamadas já tinham cessado, porque depois que essa macaca foi introduzida no recinto, ele começou a negar o leite, né, e querer ingerir as mesmas coisas que essa irmãzinha comia. Bom, nesse último vídeo agora, a gente vai já ver uma disputa por comida. Foi um enriquecimento ambiental que eu coloquei no recinto. E vocês vão ver que essa macaquinha, tida como irmã emprestada, ela
não é que ela não queria deixar ele comer, né? Ela segura a cabeça dele, mas como eu disse, ela não tem uma relação de dominância. Os dois comeram, né? Os dois puderam aproveitar esse enriquecimento, mas houve uma disputa sim por comida. Eu até peço desculpas porque os vídeos são bem amadores, né? Eles ficam no recinto, então a gente evita ficar entrando o tempo todo, né? Para poder observá-los, mas a gente coloca o enriquecimento ali e tenta observar assim de longe o que está acontecendo, né? Então nesse momento os dois conseguem comer e aproveitar o que está ali. Tinha mel, né? Tinha outras frutas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de adoção, tá? Porque, como eu falei, esse macaquinho ele chegou órfão, né? Então nós tivemos que cuidá-lo, né? Foram cuidados humanos. Mas agora a gente tem observado que esse macaco, nós acreditamos que ele esteja sendo adotado por uma macaca bem mais velha que chegou no recinto em torno de uns 2 meses, mais ou menos, tá? São observados vários casos de adoção na natureza, tanto em cativeiro quanto na natureza propriamente dita. Esses adotados, eles são órfãos ou foram abandonados pelas mães biológicas, e a gente não sabe o que aconteceu com esse macaco de fato, né? Se a mãe morreu ou não. E em ambos os casos, as mães, elas adotam comportamentos maternos mostrados como se fosse com seus descendentes naturais. Então, foi difícil de conseguir filmar, a filmagem não ficou boa, mas eu consegui tirar fotos para mostrar para vocês, em que esse macaco, ele se aproximou, ele se aconchegou dessa macaca mais velha, e com um jeitinho e com toda a paciência, ela foi aceitando até que ele procurou a mama, né? Obviamente, não saiu leite, mas a gente tem observado e acredita que ela esteja adotando ele, porque não foi só essa questão da mamada em si, mas também a questão que ela está ensinando muitas coisas para ele. Essa questão da alimentação, ele achava que a comida era colocada no recinto, ele era o primeiro a se alimentar. Depois que essa macaca entrou, a gente observa que isso não acontece mais. Foi até uma grande preocupação da equipe lá do CRAS, em função disso, porque achavam que ela não estaria deixando o bebê comer. Não, não é verdade. Na verdade, ela está ensinando a ele como se comportar. Bom, aqui são algumas referências que eu utilizei para essa apresentação, tá? Eu gostaria de agradecer o professor Oscar da UCDB, foi ele que me passou muitas referências num dia de troca de conhecimento que a gente teve lá no CRAS. Então, gostaria de agradecer ele também. E, bom, eu gostaria de falar que o nosso centro de reabilitação ele está fechado para visitação, tá? Porque o nosso objetivo é soltar esses animais na natureza, então por este motivo nós não temos visita. Esse macaquinho, com essas macacas que estão no recinto, a nossa ideia é devolvê-los à natureza, tá? Vai ser um dia bastante feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque eu acompanho esse filhote desde que ele chegou lá com poucos dias e agora ver ele assim grande nos traz muita alegria, muita felicidade, mas também vai ter tristeza, porque eu não vou poder mais acompanhá-lo. Mas aqui o nosso objetivo é esse, é contribuir com a conservação e devolver esse animal à natureza, que é o habitat natural dele. Então eu deixo aqui o meu e-mail, caso vocês queiram trocar uma ideia, tenham alguma dúvida, vocês podem estar me enviando, a gente pode conversar e se encontrar por aí. E então é isso, gostaria mais uma vez de agradecer o convite do CRBio. Para mim é um prazer enorme estar aqui com pesquisadoras tão importantes e que enchem nós biólogas de orgulho. Obrigada.